Boa tarde, povo de Deus! Mais um podcast Recomeçar. E hoje a gente está recebendo a nossa amiga Roberta Jordão. Seja bem-vinda ao nosso podcast, amém? Ô, Glória! Gente, vocês não imaginam como essa tarde vai ser edificante para as nossas vidas. Quem olha aí esse rostinho bonitinho nem imagina que essa mulher é da mata, hein? Eita, Jesus! Conhecemos ela dentro da mata. Olha como que Deus é fiel. É do Sete Catiçais. É do monte. É, a vaza que busca com força. E vocês vão se surpreender com esse rosto. Vamos começar orando? Vamos lá. Vamos orar, igreja? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Eita, amém. Glória. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Compartilha. Sim. Já vai deixando o seu like. Convide os seus amigos a assistir, porque eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai marcar muita gente. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos começar, né, com a nossa amiga Roberta. A gente estamos no podcast que tem um nome Recomeçar e é algo profético, né? Com o que é o profético? O profético eu profetizo hoje para Deus fazer um milagre amanhã. Amém. E teve alguma parte da sua vida, da sua história, que teve necessidade de um novo recomeço, de um recomeçar na sua vida? Amém. A paz do Senhor a todos. É uma alegria, uma honra poder estar aqui nessa tarde, compartilhando, né, da minha experiência, passando, né, um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, através da minha vida. E eu estou muito feliz, me sentindo muito honrada pelo convite, por essa oportunidade. E que o Senhor, Ele de verdade venha falar sobre mim, sobre nós, né? Verdade. Sim. E através de nós, para que vidas sejam alcançadas, né? Que esse é o propósito, né? Sim, e aí, retomando a pergunta do recomeçar. Essa frase, ela é profética. É forte. Né? Mas, assim, eu vejo isso na minha vida como um recomeço mesmo, porque eu não nasci num lar cristão, eu não tive uma oportunidade, eu acho tão lindo, sabe? Aquelas que cresceram num lar cristão, né? Na escola bíblica dominical, que as pessoas, desde pequenininha, sabe? Eu vim para a igreja e eu não tive nada disso. Sim. Né? E então eu posso dizer assim que minha vida foi um recomeço, de verdade. O Senhor, Ele faz nova todas as coisas. A minha vida foi isso, um marco. Mas a minha conversão não foi tão fácil assim não, tá? Eita. Eu fui um pouquinho resistente, um pouquinho teimosa, né? Mas na verdade, assim, eram umas coisas que para mim eu não enxergava. Eu não via, sabe? E eu falo assim, também, glória a Deus, por um lado, né? Que eu também não nasci num lar cristão. Por quê? Hoje eu cuido das vidas que chegam na igreja. Olha. Né? Eu e meu marido, nós exercemos esse trabalho na igreja de cuidar, né, do departamento que faz parte dos novos convertidos. Eita, isso é forte. Eu amo cuidar de vida, eu amo cuidar deles que chegam na igreja. E quando eu olho pro rostinho deles, é exatamente como eu me via na igreja, sabe? Imagino. E aquela sala, eles chegam assim sedentos, já decididos pelo batismo, e a gente vai discipulando e acompanhando eles até o batismo, sabe? E muitas vezes eu olho para eles assim e falo, gente, eu já fui assim um dia. E eu tenho um pouco, eu tenho a experiência para compartilhar para eles. Então, eu tenho um hábito de tirar das coisas que eu tenho na minha vida, não as coisas ruins. Sim. Mas eu tive da experiência. Aquele, né, faz tem limões, limão. Então faz a limonada. É forte. Eu sou assim, então eu queria muito ter crescido num lar cristão, sim, mas eu não tive essa oportunidade. Eu também não vou ficar aqui chorando por causa disso, porque eu vejo que o Senhor, Ele fez da minha história ali, e eu posso levar esse meu testemunho para essas pessoas que chegam na igreja. E eu falo assim para eles, às vezes vocês me olham assim, né? Acham que eu não nasci assim, não. Eu era aquela terrível, funkeira, calça da gangue. Gente, olha os antigos. Eu era terrível, eu dei trabalho. Mas eu tinha uma mãe que orava. Eu tive uma mãe que conheceu Jesus primeiro. Né? Hoje é uma pastorona na igreja onde ela congrega na Ilha do Governador. Né? E é uma bênção, minha mãe é uma bênção. E ela nunca desistiu da nossa vida, na nossa caminhada. Ela sabia, né, o que era melhor pra gente. Manda um abraço pra ela aí. Mãezinha.
Pastora Vera Jordão, linda, amo você. Sei que você está assistindo. Vai estar assistindo. Ela já perguntou que acho que vai começar. Quando é que... Que bênção. E é lindo. E até uma vez a pastora dela falou isso pra mim. Nossa, como eu orei por você. Como eu tenho orgulho da tua vida hoje, sabe? Poder da oração, né? Eu sou fruto de oração. Amém. E a intercessão que oram, né? E eu sempre falo, não desistam de orar pelos seus filhos. Amém. Não desistam de orar pelos seus filhos. De vez que a gente olha, eu posso falar isso. Eu era terrorista. Me ajudei muito trabalho pra minha mãe, gente. E você é fruto dessa oração. Muito trabalho que eu dei pra minha mãe, tadinha. Tem uma vez que ela chegou em casa e era 5 da manhã, ela me procurando, eu não tinha chegado em casa. Eita. E aí ela ligando pro meu celular, ela escutando o celular, tocando na porta da minha casa. Quando ela viu, eu não achei a chave de casa, dormi na porta de casa, 5 da manhã. E minha mãe desesperada atrás de mim. Hoje, teve uma vez ela brincando comigo, né? Ela, tá indo pra onde? Falei, pra igreja. Mas de novo? Eu acho que eu orei muito pra você ir pra igreja, que hoje você não sai da igreja. Amém. Então, assim, eu tenho um leque de testemunho de coisas que Jesus arrancou da minha vida. E eu olho para isso hoje, não julgo as pessoas que chegam assim, eu falo, gente, Jesus vai transformar a tua vida. É isso aí. Sabe, eu amo quando falar o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Sim. As coisas velhas passaram. E se faz tudo novo, se fez tudo novo. E é assim que eu olho hoje para a minha vida. Porque, às vezes, as pessoas olham assim para mim e não sabem das dores que eu carreguei por muito tempo, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês, de coração, eu não sabia. E isso que é lindo, porque a gente acha que a gente vive uma vida, tá tudo bem, tá tudo normal. Por quê? Eu não vivia num lar cristão, mas eu tinha uma casa, uma família estruturada. Nós vivíamos bem, nós morávamos bem, sabe? Eu tive, porque hoje meu pai já não está mais aqui, mas eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, meu pai era médico, trabalhava muito, sabe aquela coisa da família toda bonita, tem uma irmã que é mais velha. Aquela família, eu não tenho o que falar, assim, do meu pai, da minha mãe, de ausência deles. Não, muito pelo contrário. Então você acha que está tudo bem, está tudo certo, e vida que segue, vamos embora. Sim. E um certo dia eu tive uma experiência. Aí eu já tinha aceitado Jesus, eu na minha resistência. E um dia eu vou falar assim, caí num retiro de mulheres. Minha filha já tinha 1 aninho, hoje ela tem 20. E eu estava lá, tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Aquela coisa toda. Mas, gente, Deus sabe de todas as coisas. Né? Às vezes nós somos levados a uns lugares que a gente não tem nem ideia do que eu estou fazendo aqui, né? Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. E aí, nesse dia que eu cheguei lá, teve uma ministração sobre perdão. E aí, naquele momento, o Espírito Santo começou a me conduzir a liberar perdão. E eu chorava e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que tinha líder da nossa equipe, eu chorava muito e ela me abraçava e eu falava assim, o Espírito Santo está mandando eu perdoar. E eu assim, eu chorando. E eu fechei meus olhos e falei assim, vou perdoar quem? Meu Deus. Aí veio a imagem do meu pai, na minha frente, assim. E eu não conseguia entender o porquê que eu vou perdoar meu pai. Foi como eu falei, tudo bem, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, nunca deixou faltar nada, sempre foi próspera, minha casa sempre foi abençoada, assim, de todas as coisas, né? De físicas, né? A gente não ia para a igreja, não tinha nem experiência, não sabia de nada. Eu costumo falar que eu já ia para a igreja quando era casamento, missa de 7º dia, ou batizado de alguém. Imagina. Então não tinha essa experiência, não tinha esse conhecimento, e ali nesse meu processo. E aí eu falei assim, eu vou obedecer. Ela falou assim, se o Espírito Santo está falando, então você faz. E eu falei, eu vou obedecer. E aí eu comecei a perdoar por obediência. Porque a palavra, né, nos manda perdoar. O Senhor fala, perdoar. Perdão é obediência. Perdão é uma decisão. E eu decidi obedecer. Sem saber o porquê eu perdoei meu pai. Meu pai ainda era vivo. E aí eu, com o tempo, eu fiquei indagando o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Aquela coisa, e aquele negócio encafifado. Eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não sei o que aconteceu? Porque tem coisas que acontecem quando a gente é criança e que ficam no nosso subconsciente. Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, ele diz isso. Nós temos janelas aqui atrás que pegamos as coisas, as nossas dores, as nossas feridas, nossos traumas, e nós jogamos aqui para trás porque a gente não quer mexer. A falsa ilusão, né? Vou mexer pra quê? Pra quê? E eu costumo dizer que isso é igual um grupo de WhatsApp. Sim. Fala, você não quer ouvir, você não quer mexer, aí você arquiva ele, né? Você não tá vendo ele ali, tá vendo? Você não
Mas ele não vai calar a boca. Ele não vai parar de falar porque você arquivou. É forte. Então essas continua falando. As memórias continuam falando, as dores continuam falando. Eu só não estou vendo, eu só não estou entendendo. E aí eu comecei a perguntar muito para o Espírito Santo. E eu falei, Senhor, me revela, o que aconteceu na minha vida? O que aconteceu comigo que eu preciso saber? Um dia eu cheguei na igreja com a minha mãe, a pastora, e as crianças estavam vindo de um retiro. E eu fui ministrada por uma criança de 12 anos. Quando aquele menino, a pastora, chama e fala assim, quem aqui quer contar uma experiência? Um menino levanta numa ousadia. E ele vai à frente assim no altar e ele começa a falar. Eu quero falar. Aí aquele menino chamou a atenção, fiquei olhando para ele. Eu sempre acreditei que eu era, só que ele falou uma palavra, né? Vamos trocar por uma bosta. E eu cresci acreditando que eu era. Sabe por quê? Porque o meu avô, ele apontou pro avô. Sempre falou que eu era. Avô, você falava que eu era um burro, você falava que eu era isso, e eu sempre quis ser para te agradar. Só que eu conheci Jesus, e Jesus me mostrou que eu não sou isso que o Senhor falava que eu era. Eita, isso é forte. Gente, eu tomei uma lapada. Falei, aí começou a vir na minha memória ali, através daquela criança, as palavras que meu pai liberava sobre a minha vida. Era um pai muito amoroso, muito companheiro, mas era pesado de palavra. Daquele tipo assim, e as pessoas só dão o que elas têm. Sim. Né? E se você for analisar o histórico, como é que era, como foi a infância dele, por isso que a gente não tem que olhar para a circunstância, para a pessoa. Entenda o que aconteceu na vida daquela pessoa, como foi a criação do seu pai. Hoje em dia a gente não tem o hábito de querer saber da história do nosso pai. Como ele foi criado, né? Como é que eram os meus avós. Sim. E eu sei pelo que meu pai contava, meu avô era um homem grosso. E aquilo ali se repetiu. Né? Mas é sempre tempo da gente quebrar. Sabe? Por isso que é importante a gente pedir para o Espírito Santo nos trazer a revelação. Verdade. E ele nos traz o que está no oculto, o que está no secreto, ele nos revela. Porque ele nunca vai deixar a gente andar, sabe assim, errando por aí, se a gente tem realmente a disposição de ser restaurado, de ser tratado. Eu não queria ser a mesma pessoa que eu era antes. Eu sabia que tinham coisas na minha vida que eu precisava ser transformada. Romanos 12:2 diz isso, não nos conformei com as coisas desse mundo. Eu aprendi tudo do mundo. Né? E isso eu passo para os meus alunos, que eu falei que eu tive experiência, que eu passo para eles as minhas experiências no discipulado. Mas sejam transformados pela renovação da minha mente, para que eu venha experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então eu precisava viver a transformação. Eu precisava ser renovado, eu precisava de um recomeço na minha vida. E ali eu comecei a entender que as palavras que meu pai sempre se referia, porque eu tinha um problema de fonema, né? Eu trocava o P pelo B, o T pelo D, o C pelo G. E isso sempre foi um motivo de chacota. Isso sempre foi um motivo de piada, mas era super engraçado, sabe? Olha, ela troca tudo, essa menina é burra. Ela não sabe falar. E aquilo ali, com o decorrer do tempo, até ali, então, para mim não tinha problema nenhum. Eu achava graça das piadas. A palavra, ela tem um poder muito grande, né? Ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O poder da palavra, 18 fala isso, né? Por isso que o centurião fala, não precisa entrar debaixo do meu telhado, mas libera somente uma palavra. O poder da palavra, né? O poder da palavra. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. Né? A gente dá... Né, a NTLH, ela fala isso, né? A gente pode destruir uma vida, edificar uma vida. É isso aí. Com a força da nossa palavra. Mas eu gosto sempre de falar isso. O meu pai, ele não tinha intenção do que estava fazendo, ele não sabia do que estava fazendo. Mas falou. Foi liberado e vindo de uma autoridade. Nós somos autoridade espiritual sobre nossos filhos. O meu pai, ele era minha autoridade espiritual sobre a minha vida. Sim. Entendeu? Então, uma palavra que vem do seu pai, ela tem um poder, né? E ainda mais a menina que olha para o pai como um homem, sabe? E aquilo ali para mim teve um peso. Aí que essas palavras, elas nos geram crenças limitantes, né? Porque você crê em algo que te limita. É forte. E eu preferi acreditar, por quê? Porque eu já sofri uma rejeição. O que é rejeição? É quando você se sente excluída do seu núcleo, do seu ambiente familiar. A minha irmã, né? Aí já vem a comparação. A minha irmã era inteligente. Minha irmã só te dava nota 10. Minha irmã olhava assim e ela não estudava, gente. Ela só te dava nota 10. Eu ficava ali me matando de estudar e eu te dava 5, te dava 4. Mas eu achava graça. Por quê? Porque eu tinha que ser o que meu pai falava que eu era, né?
A rejeição nos faz isso. A rejeição nos força a ocupar lugares que não são nossos. Eita, forte isso aí. Eu preciso ocupar um lugar, eu preciso agradar, eu preciso ser aceita. E a gente aceita qualquer coisa para ser aceita. Se ele tá falando que eu sou, então é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que eu tenho que ficar. Sim. E por anos da minha vida, sem eu perceber, eu acreditei nisso. E ali eu me pus, e de verdade, eu era a pior aluna da escola, enquanto a minha irmã era a melhor aluna da escola. Sabe? Tinha essa comparação. Mas assim, era perceptiva, era intencional? Não. Era uma brincadeira, mas o mundo espiritual reage a uma brincadeira também, né? Pastor, eu nunca pensei que isso fosse ser um problema, né? Eu não pensava. Eu tô falando que quando eu pedi pro Espírito Santo me revelar o que era que eu tinha que perdoar meu pai. E isso só foi descoberto anos, né? Sua filha já tinha nascido, você já tinha casado, você já tinha formado família. Não foi algo assim que falou agora e surtiu efeito. Foram anos da sua vida até você, né, pedir ao Espírito Santo para falar com você. Então, olha quanto tempo você carregou um peso, uma culpa, né, uma dor, que, como você falou, jogou na caixinha do esquecimento, mas o Senhor chega uma hora, Ele traz à tona, né, porque Ele quer que a gente seja limpo, né, Ele quer que a gente não tenha nenhuma mancha, nenhuma mácula, nada. Então, Ele traz, aqui você vai precisar recomeçar, ou restaurar aqui a sua vida, para ser por completo, né? Algo lindo. E o tanto que você vê que no plano físico, isso foi muito revelado para mim, o que estava acontecendo no espiritual. A gente, quando não conhece o espiritual, né, a gente não tem nem noção, a gente não entende. Não está entendendo, não vai entender. Sim. Entendeu? E eu fazia a faculdade de Direito e eu não passava do 5º. Faculdade de Direito são 10, né, períodos. E eu fiquei até o 5º. Tudo acontecia até o 5º. Quando aconteceu isso na minha vida, que eu liberei o perdão para o meu pai, eu acabei a faculdade. Rompeu. Eu rompi porque eu me lembro quando eu fui me inscrever na faculdade, meu pai falava: por que você está fazendo isso? Você não gosta de estudar. Por que você está fazendo isso? Entendeu? E eu falava assim: não, eu vou fazer faculdade. E eu fui escrever. E ele falava: você só vai gastar meu dinheiro. Você só quer gastar meu dinheiro. E eu, calada, entrei na faculdade. Não foi fácil, porque eu era burra. Eu, numa faculdade de Direito, o que eu estava fazendo ali? Não gostava de ler, não participava de nada, eu ficava só assim, ó. E eu não conseguia passar do 5º. Quando esse perdão foi liberado, na obediência, né, eu liberei o perdão, eu acabei minha faculdade. E quando eu acabei minha faculdade, os outros 5 períodos, eu me lembro que foi aí que foi a chave da minha vida. Meu start mesmo assim, foi lindo, né? Desde ele faz tudo muito incrível. Eu sentei para conversar com ele, meu pai veio todo orgulhoso. E aí agora, minha filha, acabou a faculdade? Vai fazer o quê? Eu falei: agora que eu vou fazer Emerge, tu vai pagar? Ele: não, papai paga, eu vou fazer tudo. E teve um momento que ficou eu e ele ali sentados, e eu falei assim: pai, eu já te perdoei, tá? Ele olhou para mim no meu olho, ele me perdoou. Eu nunca te fiz nada. Aí eu falei: pai, você não fez nada, mas você falou muita coisa. É forte. Então, essa conversa eu tive com ele, foi assim, tão lindo, porque eu comecei a falar: pai, você falava que eu era burra, você falava que eu não ia dar em nada, você falava isso, você falava isso, você falava... Assim, sem ele perceber, porque ele não tinha intenção, ele era uma pessoa sem autoestima. A minha autoestima era baixa. As pessoas olhavam para mim e sempre me falavam que eu era muito bonita. Eu não conseguia ver isso, sabe? Eu não tinha autoestima, eu acreditava que nem para Deus eu prestava. Eu olhava as mulheres no altar e eu falava assim: uau, será que um dia eu vou poder? Que eu acho lindo, olha que lindo, Deus usando. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou no altar. Aleluia. E toda vez que eu subo no altar, eu lembro disso. É forte. Da onde Ele me tirou e aonde Ele me botou. Você falando sobre isso, eu lembro de uma história da águia, que ela foi encontrada por um camponês, e ela foi criada com galinhas, né? E ela, com o tempo, achou também que era uma galinha. E ela começou a imitar as galinhas. Mas ela não era uma galinha, era uma águia. Uau. Tá entendendo isso aqui? O que eu aprendo com isso? Que tem pessoas que vão aparecer na tua vida, que vão tentar mudar aquilo que o céu tem pra tua vida. Só que você não tem que aceitar, porque você é águia. Eu creio. É forte, né? E eu vivi isso por quê? Porque a palavra diz que o Deus desse século, ele cegou o nosso entendimento. E eu era cega no meu entendimento. Meu pai era cego no entendimento. Meu pai não era cristão. Né? Ele era uma pessoa cega. Eu era cega.
O meu entendimento era cego. Só que em João 8 também vai dizer o que é que a palavra, né, ela é a verdade e a verdade liberta. Então, quando eu conheci Jesus, quando de verdade eu comecei a me aprofundar nas Escrituras, eu conheci um amor verdadeiro. Né? A palavra ela foi resgatando a minha autoestima. A palavra foi me curando. Eu fui me apaixonando pela palavra. A palavra foi me transformando. Sabe? A palavra de verdade, ela foi lâmpada para os meus pés, como diz o salmista. Ela foi me descobrindo, sabe? Tirando a minha vida, ela foi transformada pelo poder da palavra. Eu cada vez mais fui assim, me apaixonando, sabe? E ela foi de verdade, tirando toda a cegueira da minha vida, toda a minha autoestima. Hoje, se você falar assim pra mim, eu não gosto de você, eu falei, não tem problema não, filho, porque o amor maior me ama. É verdade. O amor maior me ama, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você aprendeu a lidar com as críticas. Sim, eu hoje muito pelo contrário, tá? Se você falar alguma coisa, eu vou analisar e aquilo ali vai me impulsionar. Eu falo, obrigada, Penina. Valeu. Hoje, assim, eu me amarro na Penina, entendeu? Eu me amarro nela. Porque tem pessoas que, quando ela recebe uma crítica, ela se torna aquilo que a pessoa está falando. Sim. Só que a crítica não é pra gente se tornar aquilo que a pessoa está falando. É pra gente se impulsionar a vencer. E isso, mas eu vesti isso por muito tempo. Tu aceitou a palavra que estava sendo liberada sobre a tua vida. É a minha referência, né, aquilo tudo. E tem muita gente, tem muitas mulheres, tem muitas pessoas que vão nos assistir que estão debaixo desse jugo. Sim. Tá? Estão vivendo isso aí na vida real. Então, sim, e eu posso te comprovar isso porque para mim não vai dar muito fácil abrir e falar assim abertamente, né? E o Senhor tem me permitido a falar isso, porque eu comecei a entender, e isso é fato. Tudo que a gente passa na nossa vida, as nossas dores, não é para nossa vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei dizer assim, da onde eu vim, né, o meu recomeço e uma nova história. Eu vivia no lamaçal do pecado, na mentira, né, na opressão. O crente estava abafando, né? Crente que estava abafando. Só que o Senhor me tirou daquele lago e me transportou para o império do seu Filho amado, no seu reino do seu Filho amado. Então, hoje eu sei onde eu estou plantada. Hoje eu tenho essa convicção e eu posso dizer assim, eu sou posicionada onde Deus me botou. É fácil? Não. Tem lutas? Tem. Tem muita coisa tentando me arrancar daqui? Tem, mas não vai não. Amém. Sabe, eu não permito. E aí o Senhor começou a me impulsionar a falar sobre isso. E algumas vezes eu comecei nas minhas ministrações abrir a boca e falar. Porque eu cresci debaixo de palavra de negação. Porque eu acreditava que eu era burra. Né? E quando eu falava disso, no final do culto, 2, 3, 4 mulheres vinham chorando, me abraçando. E falavam, eu precisava ouvir o que você estava falando, porque o meu pai fazia comigo a mesma coisa. Porque meu marido faz comigo a mesma coisa. E eu consegui perdoar. Eu hoje estou me sentindo uma pessoa... Agora eu estou me sentindo leve. Eu cheguei aqui nesse culto não dando nada. E Deus, Ele quer nos usar. O Senhor, Ele quer nos usar para isso. Nós somos instrumentos dEle. Então, o que eu vivi, sabe? Não foi para eu guardar para mim, morrer com essa dor. Não, não. E até hoje de manhã, né? A gente estava vindo para cá. Eu falei, eu não vou mexer nisso, não. Eu não vou falar sobre isso, não. Eu vou jogar, né? Assim, no podcast. Uma coisa tão íntima, né? Pô, meu pai não tá nem mais aqui. Não, e vale ressaltar, tá? Que essa conversa eu tive com ele. Que a gente não acabou lá. Sim. Meu pai encheu os olhos de água, né? E falou pra mim, minha filha, eu nunca tive a intenção de te machucar. E ele me abraçou, me pediu perdão. Eu liberei perdão pra ele também, sabe? E ele falou, eu te amo muito, minha filha. Eu quero ver você uma mulher linda. Eu quero você... Meu pai também sempre botou umas palavras assim, mas a palavra engraçada, né? Aquela que vem pra nos derrotar, parece que ela tem mais força, né? Verdade. O jugo, né? Que tava, né? Um jugo que queria mesmo sem intenção, mas que queria predominar, ele foi quebrado. Foi, porque a unção, ela quebra o jugo. E ali o Senhor estava me preparando para o ministério. É forte. E você nem imaginava. Não, eu tinha um desejo no meu coração de ser usada por Deus. Sim. Porque eu via, né, como eu falei, aquelas mulheres sendo usadas por Deus. E quando eu acreditava que nem para Deus eu prestava, eu tinha esse desejo no meu coração, mas eu nunca imaginava, até porque eu era uma menina, né, uma mulher que não sabia falar. Então, como eu iria falar ainda mais da palavra de Deus? Né? Foi aí que começou esse mistério na minha vida. Eu falei, meu Deus. Lá atrás, né, o inimigo, ele já sabia que Deus ia me usar. Sim.
Ele já olha, que nem quando ele olhava, mata os meninos, sabe nem o que ia dar, mas mandou matar os meninos, entendeu? Cala essa mulher, pelo amor de Deus. Aí ele usava quem? A minha influência, a minha autoridade espiritual para tentar colocar isso na minha vida, né? Na minha boca. Mas ali eu falei assim, Senhor, se de fato eu comecei a receber, né, muitas profecias, muitas revelações, até mesmo não só de homem, Deus usando o homem, mas na palavra, de que Deus iria me usar no ministério da palavra, que eu ia pregar a palavra dele. Amém. E eu, claro, olhava e falei, não sei falar. Tá igual Moisés, né? Eu não sei falar. E eu me lembro que um dia eu orei. Eu me lembro que eu estava assim, até hoje a Bíblia fechada, eu botei a mão na cabeça e falei assim, Senhor, se de fato o Senhor quer me usar, me cura. Sim. Tira esse medo de mim, tira essas palavras de mim. Eu tive várias experiências de cura com o Senhor, tive várias. Se eu falar aqui, eu vou ficar até... Não foi assim, pá, curada. Tive várias. Já tive no monte, já tive em casa, já tive na varanda minha... Olha, muita coisa. E aí eu lembro que eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu sou burra, não sei falar. Como eu vou pregar a tua palavra? Será que isso é verdade? É o Senhor mesmo que está falando comigo? E eu chorava um dia, eu sozinha assim, no meu escritório, eu chorando. Eu levantei, enxuguei minhas lágrimas e abri de forma esporádica a Bíblia. Aí, quando ele abriu, estava lá em 1 Reis, quando Salomão pedia a ele inteligência. E ele dizia que daria inteligência a ele. Porque Forte, você não me pediu né, a vida dos seus inimigos e tal. Daí eu lhe darei inteligência, sabedoria. E eu tomei posse da palavra. Aleluia. Eu falei, eu sou. Deus falou que vai dar, ele vai dar. E ali eu fui, e vou falar para vocês assim... E aí, Roberto, pode falar errado? Eu não, falei errado até hoje. Mas prega agora. Mas eu falo e levo numa boa, Sim. entendeu? Eu tô rindo, eu não tô nem aí. Eu falei errado mesmo? Ah, então você entendeu o que eu tô querendo falar, né? Eu levo numa boa, isso não me fere, não me dói. Por quê? Porque o perdão, ele faz isso. Perdão, ele cura. Ele cura, ele transforma. O que tinha que ser maldição na minha vida foi libertador. E eu sei que hoje eu tô falando aqui, como eu estava dizendo antes, eu me questionei se de fato eu iria trazer esse assunto e o Senhor falou comigo, você vai falar isso, porque isso vai servir como um despertamento para pais e mães que hoje têm os seus filhos e não prestam atenção na forma que estão abordando os seus filhos. Isso é forte. Sabe, porque às vezes a gente quer chamar a atenção dos nossos filhos e a primeira palavra que vem, né, a gente quer liberar e fala, você é um burro, você é um desgraçado, e libera tantas palavras. Sim. Sobre a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, sabe? E isso realmente bloqueia a vida. Isso é tão forte que você está falando, porque de tanta pessoa liberar a palavra, a pessoa acaba se tornando aquilo que você fala. Sim. Entendeu? Eu vivi isso por um tempo também, sobre a minha mãe liberar algumas palavras sobre a minha vida, e de tanto ela liberar, eu acabei me tornando aquilo que ela falava. É o poder da palavra. O poder da palavra. Porque... muitas das vezes a gente não tem Cristo, porque eu não tinha Cristo na época, né? Então você acaba deixando aquela palavra entrar, já que tá falando, então vou me tornar. Se torna uma verdade. Se torna uma verdade. Entendeu? Ela se torna uma verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. O que a gente tem falado para os nossos filhos ainda mais do que tem vivido hoje. Sim. Tem muitos pais que estão ausentes. A demanda, trabalho. Mas o momento que você tiver com seu filho, sabe? Eu falo isso muito... elogia. Sim. Antes da crítica, A qualidade, dá né? 4 qualidades, depois vem a crítica. Né? Porque ele precisa perceber isso, ele precisa sentir quem ele é de verdade. Porque o mundo aí fora já está assolando os nossos adolescentes, os nossos filhos. Né? Por quê? Porque eles querem destruir a sociedade, destruindo o que? A família. Sim. Sabe? Infelizmente, hoje a gente vê muitas famílias que não têm tempo de mesa. Não tem um tempo de conversa, não tem um tempo de você chegar em casa e falar assim, senta aqui meu filho, vamos conversar, como foi seu dia, como tem sido, sabe? Não, já chega um negócio errado, já chega de sola, chutando, xingando, gritando, brigando, sabe? E hoje eu posso falar, eu tenho autoridade para falar isso, sabe? Porque eu vejo que não fora Jesus na minha vida, eu acho que meu caminho era outro. É forte. Sabe, eu era uma perdida mesmo e hoje Jesus me deu uma família. Amém. Eu tenho um marido, sou 20 anos casada, coisa que eu não acreditava que isso fosse acontecer na minha vida. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, sabe, meninas de Deus, servas do Senhor, trabalham na igreja. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, sabe? E tudo na minha vida, posso dizer, o meu recomeço começou com perdão. Glória. Né? E ali o Senhor estava me preparando para um ministério e eu nem imaginava, né? Então, aqui foi o meu pontapé inicial, né? Coisa É forte. linda.
Forte mesmo. Então, você que está aí nessa tarde ouvindo, começa a buscar dentro de si algumas coisas que às vezes a gente quer negar. Então, às vezes, é o início de onde o Senhor quer começar a grande obra dele. E ele só precisa, às vezes, de você analisar. Eu tenho feito um propósito com Deus e eu não imaginava o quanto que eu ia me descobrir, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é bom o suficiente. A gente sempre acha que eu sou uma pessoa boa. Mas eu falo para você, foram 7 dias de oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. E como eu enxerguei dentro de mim coisas que a gente às vezes quer negligenciar, quer deixar para lá. Isso não, isso aqui a gente releva. E aí é onde muitas das vezes paralisa a nossa vida espiritual. Mas quando a gente pede ao Senhor para nos sondar, porque Ele sonda nosso pensamento, Ele nos sonda por dentro e Ele enxerga. E você pedir a Deus para enxergar aquilo que é ruim, muitas das vezes a gente não está pronto. Mas eu falo para você, para mim tem sido algo grandioso. Até para poder dizer para minha casa e expressar a gratidão, porque às vezes a gente não quer ser grato. A gente não agradece, não quer ser, muito obrigado por meu filho, muito obrigado por você existir. E hoje exercer a gratidão em tudo é algo que também te liberta muito. Então, faça essa experiência com Deus, comece a orar. Se tem coisas que na tua vida não anda, né? Como você teve o período de não chegar, só chega na metade, não chega na metade. Então, tem coisas que na tua vida não tá dando seguimento. Ora ao Senhor e pede, Senhor, me revela, mostra para mim que com certeza a sua vida irá dar um novo recomeço. Em nome de Jesus. Né? Isso é verdade, a nossa vida fica travada. A falta do perdão é algo a gente precisa pedir para o Senhor, Ele estar curando o nosso emocional. Sim. Porque uma das coisas que o inimigo ele tem atuado fortemente, ainda mais dentro da igreja, no meio mesmo dos crentes, do cristão, as dores emocionais. Sim. Que a gente vem, né, trazendo desde a nossa infância, desde a nossa história, e se a gente não curar elas, gente, isso aí é terrível dentro da igreja. Sim. É através das nossas dores emocionais, que entra todos os sentimentos que trazem contenda, divisão, inveja dentro da igreja, dentro do meio cristão. Isso, e nós não fomos chamados para isso, né? Isso. E os feridos ferem. Então, Senhor, é tempo de nós buscarmos cura para nós sermos curados para curar. Eita, glória. Esse é o tempo. Deus, ele é um Deus tão tremendo, né? Que pegou alguém que recebeu algumas palavras e hoje Deus te colocou para cuidar de vidas, né? Que são novos convertidos que chegam até a sua igreja para você cuidar. E você já se deparou com alguém que viveu a mesma coisa que você viveu? Sim. Porque eu sempre conto isso para eles, assim, converso com eles. Então, o que você tem para liberar aí para os pais, que muitas das vezes liberam palavras para os filhos sem pensar, né? Porque eu creio que jamais alguém vai liberar uma palavra para que a pessoa seja aquilo que ela está liberando, mas muitas das vezes o que falta é sabedoria, né? Pensar antes de falar. Porque quando você não pensa, você acaba falando o que não é para falar. Na reação, né? Na explosão, na cabeça quente. Só que a gente tem que saber o seguinte, o que eu falaria, né? Como mãe, né? Coisas que eu falo dentro da minha casa mesmo, converso muito com meu marido sobre isso. Cuidem do emocional dos seus filhos. Nós somos os que vão avançar essa geração, sabe? Nós vamos edificar uma geração potente. A gente tem nas nossas mãos esse poder, sabe? De sermos curados para curar essa geração. Não adoecer mais do que a gente já tem vendo aí fora, sabe? Infelizmente, nós vemos de uma geração doente, né, adoecendo outras. E algo que está sendo repetido, só que não. É tempo da gente olhar para isso e decidir, não, comigo vai ser diferente. Eu fui ferida, mas eu vou ser curada porque o Senhor tem um poder da cura, o Senhor é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura e eu desejo ser curada. Olhar para os nossos filhos e abençoar, profetizar. Eu sei que está errado, né? Muitas vezes eu falo para minha filha, você é linda, você é inteligente, você é sábia. Por que você está fazendo isso? Você não está vendo que está errado? A sua atitude não foi boa? A gente poder, assim, profetizar muito mais sobre os filhos do que simplesmente numa hora de uma raiva ou na hora de uma indignação, né? Liberar uma palavra de maldição. Sim.
Sabe? A gente tem que vigiar, controlar a nossa língua e não deixar que as nossas dores venham ser transportadas e sejam repetidas na vida dos nossos filhos. Amém. Sabe? A Isso é gente forte precisa ter demais, esse né? cuidado. Isso é forte. Porque tem formas na nossa vida que acontece que a gente precisa viver algo na nossa vida para que sirva de experiência para a gente curar o próximo. É isso aí. Foi o que aconteceu na sua vida, né? Você viveu e hoje você tem a oportunidade de tratar pessoas que vivem a mesma coisa que você viveu. Sim. E você tem base e experiência para dizer, não, Deus me mudou, eu liberei perdão, eu sou curada, e você também pode ser. Isso é forte demais. Aleluia. Né? Então Tremendo. Deus trata ferro com fogo, né? Vai. Ele sara logo. Deus é o Deus que ele fala, mostra a ferida que eu te curo. Sim. A gente tem a mania, né? A gente tem mania de querer esconder ela, né? Querer esconder a ferida. Quando Deus fala, me mostra a ferida que eu te curo. Porque perdoar é olhar para a ferida e não sentir mais dor. Hoje eu conto disso com o Senhor. Enquanto você não mostrar a ferida, não tem como ele te curar. Quando você chega no médico, você não tem que falar onde que é a dor? Mesmo ele sendo estudado para isso, você tem que falar, tá doendo aqui. A mesma coisa para Deus. Ó, tá doendo aqui. Me cura. E Deus é um Deus que não trata na superficialidade. Não, né? ele vai na raiz. Ele vai no profundo, na raiz. E eu falo, gente, Deus é lindo. Eu nunca ia me imaginar. Eu nunca iria imaginar se não for o Senhor me trazer essa revelação. Então tem coisas na nossa vida que estão travadas. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, ora que o Senhor vai te revelar. Amém. Ora e fala, Senhor, eu sei que tem coisas na minha vida, e tem outras histórias que não vai dar tempo da gente contar, mas eu buscava no Senhor uma resposta e o Senhor dele me mostrava. Senhor, por que eu estou errando aqui nesse ato? Por que isso aqui não vai para frente? Por que isso aqui não acontece? Gente, com todo respeito à psicologia, às psiquiatras, minha mãe é uma psicóloga, eu aprendo muito com ela, aos médicos, mas o Espírito Santo, ele vai aonde nenhum médico vai. Ele vai aonde a psicologia não vai, ele não vai aonde a psiquiatria não vai. Entendeu? Então, assim, você não precisa de coaching. Não vim aqui para querer desmoralizar o trabalho de ninguém. Mas a gente tem o Espírito Santo. Amém. É o nosso amigo, o nosso intercessor, o nosso consolador. Ele é tremendo. Tudo. Ele é tudo na nossa vida, né? É. E outra coisa que eu libero, você que está passando por isso, não aceite. Sim. Não aceite, porque tudo que você aceita, ele fica mais forte que você. Se levanta. Você vai te dominar. Se você aceitar aquilo ali, vai te dominar. Você vai se tornar aquilo que as pessoas estão dizendo. Você é vencedor, você é vitorioso, você vai vencer, você vai chegar, você vai conquistar, porque Deus é com você. É isso, é crer no que a palavra diz. Quando comecei a mergulhar na palavra, eu lia, eu sou eleita. É isso aí. Eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou a filhinha do papai, eu sou a menina dos olhos do pai. Princesa. Aí eu falo, olha, tem gente que fala assim, essa menina aí é arrogante. Eu falo, você não tá entendendo, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe por que hoje eu ando assim, filho. Porque eu já andei assim por muito tempo, né? E hoje eu ando assim, por quê? Porque eu sei que eu sou a escolhida, amada do pai. Verdade. E acabou, e não tem ninguém que vai falar o contrário pra mim. Não verdade. vai. Não vai. Os emissários de Satanás já caíram por terra em nome de Jesus, porque eles não têm o poder na minha vida de tentar me derrubar e não vão. Não vão, porque primeiro que eu não vou deixar. Isso é forte demais. Fala, eu já sou curada, filho. E a transformação é diária, né? A cada dia a gente vai um novo nível, um novo nível, um novo nível. Deus é tremendo, é muito amor. É lindo, é lindo, é lindo. Tem pessoas que vão olhar para a nossa vida e vão botar um ponto final enquanto Deus colocou uma vírgula. Porque quando se coloca um ponto final, significa que a história não vai ter continuação. Mas quando se coloca vírgula, significa que a história continua. Tem uma história de um fazendeiro que o cavalo caiu num poço. E esse poço era um poço antigo. E o fazendeiro pediu os seus empregados para que olhassem. E não tinha como tirar o cavalo. E o investimento para tirar seria muito caro. Então o dono do cavalo falou, vamos sacrificar o cavalo. Não tem mais jeito, vamos sacrificar. Pediu que os empregados enterrassem o cavalo. Começaram a jogar terra por cima do cavalo. Só que todas as vezes que jogava terra sobre o cavalo, caía sobre os seus ombros, ele se balançava e subia por cima da terra. Aquilo que tentaram enterrar ele foi aquilo que fez ele sair do poço. Amém, glória a Deus. Tá entendendo o que Deus está liberando para tua vida? É forte. O que estão liberando que você vai ser, você vai se tornar aquilo que Deus já falou que você vai ser. Eu não fico com a palavra que liberam sobre a minha vida. Eu fico com aquilo que Deus já falou que eu vou ser. Aleluia. Isso é forte demais, não é verdade?
O apóstolo Paulo, ele diz isso em Efésios 6, né? Versículo 10. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Verdade. Mas sim contra principados e potestades. Então, a gente olhar e ver assim, o inimigo, ele tá com uma fúria muito grande em mim, porque eu tenho algo grande ainda para fazer nessa terra. Então, a gente não pode deixar que as terras, né, que tentam nos assolar e jogam... A gente sabe que não é aquele homem que está com raiva de mim, não. Sim. É o inimigo que está tentando me parar, porque eu sou uma potência, que ninguém joga pedra em fruto podre. É isso. Ninguém Verdade. vai gastar o seu tempo, investir tempo com alguma coisa que não tem... entendeu? Um poder, que tem algo que... Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que olhar e falar assim, gente, se estão me atacando, se estão me afligindo... É porque Deus está querendo algo, está requerendo algo de mim. E quanto mais difícil, é uma coisa que eu agarrei para a minha vida, uma verdade. Quanto mais difícil, quando parece assim que eu estou no meu limite, eu creio que mais perto eu estou. Amém. Sabe por quê? A gente se prepara muito com o ataque do inimigo. Só que o inimigo, ele nunca vai estar perto de você. Não. Você nunca traz o inimigo para perto. O que dói é a pedrada de perto. É que vem de perto. O inimigo, se ele tacar algo, quando chega em você já tem pouca força. Então, por isso, o inimigo está usando gente de perto para ferir. Porque de perto dói mais. Tá entendendo? É um marido, é um pai, é uma mãe. Tem que né? ser de perto. Tem que ser de perto, porque de perto fere muito mais do que de longe. Né? Forte. Fernanda, tem algumas perguntas para fazer para você. Eita, Forte. Glória! Preparei algo aqui muito simples. Tem umas Eu pedradas ouvi, né? aí para te tacar agora, mano. Sai Roberta, dessa. Taca a pedrada, não, gente. Ela é princesa do Gente, Senhor. É, vai nessa. Mulher de mata, a gente não brinca. Né? Vai brincar com mulher que hora? É verdade. Nunca, jamais. Mas separei algumas aqui que eu gostaria muito de ouvir. Tem uma até a ver, né, com aquilo que a gente estava falando sobre Sim, filhos, vou que é muito começar forte. com ela, porque, né, pra manter ainda a origem de uma mãe. forte. Gente, as filhas dela são a coisa mais linda. Ela é linda, mas as Maria filhas são Eduarda e mais. Júlia, deixa eu falar, né? Senão... É, manda um abraço. Ah, filhas, vocês são lindas, maravilhosas. Pois é, e a pergunta é simples. Qual é a consequência dos filhos que mentem para os pais? Isso é forte. Minhas filhas. É quebra de princípio, né? Não, e é verdade, se você fala assim, porque a mentira, ela já não é de Deus. Sim. Só o fato de você já mentir, você já está pecando, né? Porque a mentira, ela é do pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, tu está servindo a outro que não seja o Senhor. Eu sempre falo, eu prefiro uma verdade que doa do que uma mentira, né, que venha ser branda. Ah, não, eu menti para não... Não, eu prefiro que você fale a verdade. Né? A gente tem vários meios de não falar, que eu falo, não é o que você fala, mas é como você fala. Sim. Então você pode arrumar uma forma muito agradável de dizer algo que seja verdade. Sim. Você também precisa ser grossa. A gente foi chamado para ser sal, mas não para ser sal grosso, né? É sal da terra, não precisa ser sal grosso. É verdade. Então, se a gente for analisar, ali já está se quebrando esse princípio e o mandamento. Porque o mandamento, ele fala para honrar pai e mãe. É isso aí. Quando a gente mente, né, um filho mente para um pai, está desonrando um pai. Sim. Porque eu acredito que um pai, estamos falando aqui de uma educação cristã, nenhum pai vai ensinar um filho a mentir. Sim. Né? E a gente também tem que vigiar, porque também nós somos exemplos, né? De certo modo, que às vezes ele quer falar que a criança tem menos idade, para não pagar na churrascaria, né? Faz algumas coisas assim, a gente tem que vigiar, que a gente também é exemplo. Aí depois quer botar a culpa na Vem criança. alguém cobrar na tua casa, ó, fala que eu não tô em casa, Fala não. que eu não tô. Aí pega assim, ó, minha mãe mandou falar que não tá, não. Não posso mentir, você falou isso, não é verdade, né? Aquela coisa da verdade. Desse jeito. Mas tem consequências sérias. Terríveis. Sérias, entendeu? Então a gente tem que entender assim, Deuteronômio 28, ele fala o quê, né? Que quem obedece, a bênção, ela é atraída. Isso. A segunda parte de Deuteronômio 28 vai falar que também quem desobedece, a desobediência nos atrai a maldição. Isso. Então, se eu já estou quebrando um princípio, quebrando um mandamento, desobedecendo ao mandamento, há uma consequência, né, pela minha desobediência. Forte. É forte. Algo aí. Então, seja aí, ó, obediente. Melhor falar a verdade. Isso é forte demais, né? Sabemos que o preço é terrível de ser pago, né? De uma desobediência. A desobediência traz consequências sérias. É verdade. Maldição, né, para a vida.
Mas seja quebrado em nome de Jesus. Você que mentia até hoje, cala a boca agora, pede perdão e prossegue. Olha aí, vigia nessa terra, hein? Pelo amor de Deus. E falando sobre filhos, eu quero perguntar sobre os jovens. Vou Eita. abrir para os jovens. Essa aí é pesada, hein? Olha aí, ó. Jovens cristãos, vamos pegar para o nosso lado. Pode ficar? Não deve, né? Não deve. Esse mistério de ficar aí tá entrando na igreja agora, né? Tá. Infelizmente. Às vezes eu escuto minhas filhas falando algumas coisas assim. Eu falei, quê? Não, crente não fica não, filho. Que negócio é esse de ficar? Eu ficava quando era do mundo, que eu não conhecia nada, né? E lá é tudo normal. Mas aqui não, minha filha. Vai ouvindo aí, jovem. Essas coisas não existem aqui no meio, não. Por quê? Porque a gente acredita que o namoro é pra casar. Sim. O namoro ali, ele é uma aliança que você tá fazendo com aquela pessoa que você pretende casar. Sim. Né? Então não tem esse negócio de ficar. Você pode conhecer. Conhece aquela pessoa e ora com aquela pessoa. Eu sempre falo, vai orar. A minha filha mais nova, mãe, posso namorar? Falei, filha, vai orar. Vai orar. Mãe, tô gostando de um menino. Eu, glória a Deus, filha, que você tá gostando de um menino, né? Aí meu marido, você acha isso normal? Eu falei, claro que eu acho, meu amor. Menina tem que gostar de menino. Eu não tô falando nada de mato, tô falando que ele tem que gostar. Sim. E eu fico muito feliz quando ela vem dizendo pra mim que tá gostando de um menino, né? Ponto. Até aqui é uma conversa. Vai orar. Vai orar para saber se realmente ele é o seu pretendente. Isso. Porque também tem aquele negócio, né? Falando sem querer julgar, mas aí namora com um, namora com outro, namora com um, namora com outro, namora com outro, tá ficando, né? E daqui a pouco tá mal falado, né? Mal falado. Eu sei que, assim, vamos lá, né? Infelizmente não deveria ser desse jeito, mas começa, entra num propósito, nós estamos orando e não deu certo. Isso aí. Então, quando você for engatar num outro relacionamento, vigia para ver se de fato vai valer a pena você ingressar naquele relacionamento. Sim. Ou se vai ser mais um que daqui a pouco não vai dar certo. Aí daqui a pouco você já está no terceiro. Aí daqui a pouco você já está no quarto. E a varoa quer namorar todo mundo da mesma igreja. Como é que faz isso, gente? Meu Deus. Aí tá com um, daqui a pouco tá com outro, daqui a pouco passou por todo o departamento, né? Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Então eu falo, não deu certo? Vamos lá, né? Tudo bem. Então, quando você for engatar no próximo, tenha certeza, é o homem que você vai casar. É com ele. Você está orando. Você já construir uma família. Entendeu? Agora ficar, então, filho, nem dá. Cuidado com esse ficar, que se Jesus voltar, você vai ficar. Fica aí. Fica aí com o varão. Misericórdia. Meu Deus. Gente, é só para descontrair, tá bom? Pastor, tem alguma pergunta? Eu posso ir para a terceira? Pode continuar. Então vamos para a terceira. Deixa eu usar aí, o negócio tá forte. Terceira pergunta, simples, objetiva. Agora eu quero ouvir a nossa irmã em falar. E as mulheres? A tal da marquinha de fita. Pode. Polêmico isso? Eu fui pesquisar pra saber que é um tal de negocinho, né? De uma fita pra lá, de uma fita pra cá. Eu falei, que isso? Aí eu fui ver, né? O bronzeamento artificial. É a marquinha de fita. Aí faz com a marquinha, né? É. Pode? Diga pra essas mulheres. Pode. Pode, por quê? Segundo a intenção do seu coração. O Senhor, ele esquadrinha, ele sonda os nossos corações. Sim. Então, se você tem a intenção de fazer aquilo, seu marido deseja, porque seu marido quer, ou se você quer, é problema teu com teu marido, você vive bem. Agora, se ela faz aquilo ali para chamar a atenção de um homem, já vem tensionada, né? Para sensualizar, né? Vai vigiar se não está com esse espírito de Jezabel aí querendo, né, manifestar algo. Sim. Né? Que a gente não foi chamado para dar lugar pra carne. Pra carne, nem pro espírito que não louva, né? As coisas que não louvam o Senhor. Sim. É louvável, vai louvar o nome do Senhor. Mas se isso de uma forma vai acrescentar o seu relacionamento, eu falo para as mulheres casadas. Sim, as casadas. Tá? Com a intenção do seu coração, tá em paz, faça. Sim. Né? Porque a mulher gosta de fazer as coisinhas para ficar bonitinha. Né? Quero fazer uma sobrancelha, botar um cíliozinho, botar uma unhazinha. É de paz? É como um acordo com seu marido? Seu marido gosta? Né? Vai aquecer os negocinhos? Não tem problema, tá em paz? Tá em paz. Agora, se você tá fazendo com a intenção de sensualizar, já viu a irmã que chega bonitona na igreja? Aí com uma blusa de alcinha.
Eu tenho um ponto Aí não de começa, eu tenho um ponto de irmão. interrogação sobre isso, né? Esse verão O é só ponto de chegar o interrogação verão. pode fazer? Pode. Mas ninguém precisa ver. Quem tem que ver a marquinha é o seu marido. É né? isso aí, Ninguém tem que ver. Porque, irmão, tem A gente igreja... é crente, mas não tá morta, tem igreja que você vai, a mulher tá tudo... A marca da fitinha no culto, não tem como, irmão. Pô, pelo amor de Deus. E a gente também precisa entender que Pô. todo mundo tá num processo de libertação. Sim. Né? Aí vem a irmã linda e bela daquele jeitinho, sensualizando dentro da igreja, aí depois vai querer falar, porque o varão é safado. Não, minha filha, não bota botando um homem à prova. Entra uma obra da carne chamada lascívia, que é sensualidade exagerada. Isso aí. Quando eu estou induzindo alguém a me olhar e me desejar, eu estou pecando e quem está me olhando também está pecando. Forte. Então, Mas eu tô induzindo, né? tu tá Gente, induzindo, muito tá chamando a forte. atenção, é forte. Então vigia. Até assim, a roupa. Faz a marquinha e cobre. É. Mostra no teu íntimo com o teu esposo. Até, por exemplo, até a roupa. Né? Quando você se veste, qual a intenção da sua roupa quando você tá se vestindo? Sim, pô. Né? Essa calça aí que você tá colocando, é pra quê? Aí tem a irmã que pega... Eu dei mentoria segunda-feira sobre isso. Falei sobre isso lá na igreja. Tem né? tudo que é. Na sua casa tem espelho, irmão. Olha como é que tá. Porque tem mulheres que estão com saia, mas não colocam short por baixo, né? Então não é a saia, não é a calça, é o pudor. Se olha para ver se você está adequada em um culto, né? Um ambiente de família, né? Então é isso aí que eu falo. É isso aí. Tem Eu que sempre falo assim vigiar. para minhas filhas, às vezes a minha mais nova, né, falava assim para mim: "Ah, mãe, essa blusa que bonitinha". Eu falei: "Filha, mas essa blusa daí, ela, mãe, mas não é para ir para igreja, né, para eu sair". Aí eu corrigi ela, falei: "Minha filha, se você quer usar uma roupa que você não pode ir para igreja, então não é Eita. apta para você sair. Sim. Não é lugar para você sair". Minhas filhas usam shortinho, elas são meninas jovens, bonitas, mas assim, tem um limite. Sim. Não é um shortinho, né? Tem um limite. É. Aí eu sempre falo, condiz com o que você carrega. É isso aí. Tá alinhado com o propósito de Deus pra tua vida? Eu boto pra pensar. É isso aí. Aí elas, mãe, não sei o quê. Assim, a mais nova gosta muito de botar um croppedzinho, né? Cropped também só Tá Jesus, na né? moda esse negócio. Só que aí ela fala, mãe, não posso, a calça tem que ser mais alta. Então ela procura uma calça com cós mais alto pra não ficar uma coisa... E assim, a gente tem que alinhar. Eu tenho meus propósitos, minhas formas de vestir que elas não têm. Sim, sim. Né? Eu ando de uma forma, né? A missionária vai andar de outra, a minha pastora anda de outra. É. Cada uma tem o seu propósito. Sim. Eu não posso querer também condenar. Teu propósito é teu, o meu é meu. Sim. Né? E nem você também vai condenar o meu. Cada um que sou cada um. Tá entendendo? Então eu não vou julgar a irmã que gosta de fazer a fitinha. Sim. Se eu tô vendo, eu não faço. Mas não quero dizer também que eu sou mais santa do que ela, não tem nada a ver. Né? Que eu não faço a fitinha, mas também ou faço alguma outra coisa, né? A língua, às vezes, né? Não é? Pior, meu filho, que a gente vai um negócio assim, a língua sai solta de... Aí o que me diferencia da fitinha? Verdade. Isso aí. Meu coração. Que às vezes eu posso também falar sem a intenção. Isso. Né? Agora também quando a gente fala com a intenção, né? Aí a irmã faz a fitinha sem a intenção, porque tem um desejo que é agradar. Agora aqui vem com a intenção de chamar a atenção dos outros homens. Que tem mulher que tem esse negócio, né, filho? Sim. Que tem que ser a centro das atenções, filho. Tem que ser a querida. Tem que ser a desejada. É forte. Por terra, filho. Em nome de Jesus. Eu falei isso na mentoria, vou falar aqui abertamente. Tem mulher que... Eu não tô falando de pessoas que não servem a Deus. Tô falando do mundão, não. Tô falando dentro do nosso ciclo. Tem mulheres que saem de casa pra derrubar pregador, irmão. Sim. Sai de casa pra derrubar cantor. Eu já vi. É? Eu já vi. Sério mesmo, é espírito de pombagira mesmo. Jezabel, espírito mesmo. Tá indo ali pra derrubar mesmo a pessoa. Pra tirar do altar, porque tu tá debaixo de um propósito. Então quem tá no altar tem que vigiar também. Mas tem pessoas que já vai sendo usada mesmo pelo espírito ali. Entendeu? Eu já vi coisa de louco. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Entendeu? Você querer a queda de alguém. Isso não é normal. Entendeu? Não é de Deus isso aí. É demônio isso. Isso é demônio mesmo, pode ter certeza. A gente Entendeu? sabe que chega esse período, né? Todo mundo quer colocar o seu corpinho pra fora, o verão, né? Ele revela muito, principalmente dentro do nosso segmento. Então, muitas das vezes a irmã quer melhorar o seu corpo, vai pra academia, aí posta, aí quer marcar os exercícios, posta. Então, tem coisas que fica só no seu reservado, fica só pra você. Esse negócio de postar também, né? Tudo postar. Então, tipo assim, A se irmã você tá lá quer A melhorar, irmã tá lá no altar louvando. Vai. Aí tu vai lá na igreja, a irmã tá lá no altar louvando ou pregando. Daqui a pouco tu vai na rede social da mulher, a mulher tá lá
Não tem como, Neide. Não tem como. É, gente, vive tá entendendo? um secreto Só que também, tem, sem precisar tem coisas postar. hoje que tá complicado em nosso meio, né? Tem que... Só que o que eu falo, o que sirva de exemplo para você, são coisas que estão alinhado com o propósito de Deus. Amém, né? isso aí. Coisa errada não pode servir de essa tem sido a minha propósito. oração. Coisas erradas não pode servir de exemplo para ninguém. Porque, pastor, assim, eu tenho me deparado com uma... Foi o que ontem, eu estava meditando muito nisso. Como o pecado se tornou normal. Tá virando normal mesmo. Tá normal. Tá normal. Né? Eu fui no outro dia, fui abordar a menina de uma questão, né? Ah, mas qual é o problema? Eu falei, minha filha, você não sabe qual é o nome desse pecado, não? Eu dei o nome do pecado para ela lá. Ai, não acredito. Normal, tá normalizado. Deus desse século. É porque o mundo tá entrando dentro das igrejas, infelizmente, né? Infelizmente. Sabe, eu fico triste, eu não sei se é é o cumprimento da palavra também, né? Porque Não, é o Jesus cumprimento está da palavra. voltando. Sim. Ele falou que o amor de muitos se esfriariam, né? Tantas coisas que a gente está vendo. Certa vez eu escutei um pastor pregando, ele falou assim, acho que foi o pastor Joá Caetano, ele é um senhor, ele fala muito de Apocalipse, e ele começou a falar isso. As dores, e isso ele começou a falar das coisas que estavam acontecendo nos dias de hoje. Ele, se espanta não, meu filho, é o cumprimento da palavra. É assim. Isso aí. É porque o evangelho é renúncia. Né? Eu aprendi assim. Sim. O evangelho é renúncia. Então, quando você vem pro evangelho, aceita Jesus Cristo como teu salvador, tem que ter uma mudança no andar, no falar, no se vestir. Tem que ter uma mudança. Tem que ter. Não tem como eu estar inserido dizendo que eu sirvo a Cristo com costumes mundanos. Não tem como. Não tem como. Posso falar uma palavra que veio aqui? Pode falar. Não é uma adaptação. Não tem como. É uma renúncia, não tem como. Adaptar as coisas do mundo na minha vida cristã, na minha cabeça, não dá, não vai. Hoje, desculpa que eu vou falar, hoje tem muita gente que está indo à igreja, mas não é igreja, porque a igreja virou uma modinha. O que é uma modinha? Hoje é muito bonito você pegar uma Bíblia, botar uma roupinha, botar uma Bíblia embaixo do braço e ir para um culto. É verdade. Porque hoje o Brasil é livre. Mas eu quero ver quando fala assim, não pode mais ir para a igreja, não pode mais servir. Aí você vai ver quem serve e quem não serve. Como diz a palavra, né? Você verá a diferença de quem serve e de quem não serve. Forte. Então hoje tem muitas pessoas que vão ao culto, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Não. Vai ali como se fosse um shopping, fosse uma praça de alimentação. Porque gosta né? da palavra. Porque gosta até do ambiente, mas não quer uma mudança. Não quer uma transformação de vida. Então, é por isso que a gente vê hoje muitas pessoas, né, no meio evangélico, e esse negócio de influenciador também é complicado. Porque tem pessoas hoje que estão seguindo coach e seguindo influenciador. O influenciador faz, eu também posso. O coach falou, eu também posso. Irmão, o que guia a minha vida é a palavra de Deus. Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Né? Então a pessoa, hoje você vê um montão de gente famosa dizendo que é evangélico. Não, sou cristão. Mas não deixa as velhas Mas práticas. tu vai ver o segmento dele, bebe, se prostitui, faz tudo aquilo ao contrário. Aí a pessoa olha, se ele faz, eu também posso fazer. Só que o nosso exemplo é Cristo, como o Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu peguei essa pessoa que, né, assim, a gente estava falando sobre isso, eu falei assim, a nossa esperança, a nossa vida aqui nessa terra é a espera do Messias. Sim, pô. O que você está fazendo aqui? Aqui nós somos O que você tá passageiros, né? fazendo? Não, o que você está fazendo esperando o Messias? E como você está esperando o Messias? Certa vez o meu pastor, ele falou assim, se Jesus voltar hoje, quem vai? A igreja ficou em silêncio. Eita. Isso, Quem a gente tem que ter a vai? certeza. Isso é muito forte, porque estão vivendo como se não tivesse essa possibilidade de Jesus chegar daqui a 1 hora. Mateus 24, o próprio Jesus diz que nem ele sabe o dia que ele vai voltar. Nem os anjos, só o Pai. Tem gente se ele que voltar agora, né, isso aí. vai ser num Piscar de olhos. pau, ele chegou, e aí? Tem gente que nem acredita mais na volta de Cristo. Eu acho também. Eu acho que as pessoas não acreditam no céu, não sei. Pelo segmento de vida que vivem, eles não acreditam. Porque, tipo assim, você veio do mundo, né? Igual você falou, você não Sim. nasceu em berço evangélico.
as coisas da carne não é ruim, são bons. Não, são bons. Então, quando você se renuncia, você está se renunciando para um propósito. Qual é o propósito? O céu é o propósito. Vida eterna é propósito. Então, se eu estou inserido e eu não estou renunciando para ter o céu, eu estou fazendo o quê? Perdendo tempo dentro da igreja. Por quê? Nas minhas aulas, eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo para eles, eu posso falar para você que eu já fui crente de estar na igreja e eu já fui crente de sendo igreja. Sim. Eu vivi muito tempo da minha vida servindo, trabalhando. Tudo bem, foi um tempo de cura para minha vida. Foi necessário, sabe? E eu lembro que eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu abria a Bíblia lá, me achando super crentona, que gosta de Bíblia grande, aquela coisa toda. Só que teve um dia que aquilo ali, para mim, chegou num limite. E eu me lembro até hoje que eu me ajoelhei na beira da minha cama e falei, Senhor, eu não aguento mais ser uma crente rasa. Eu quero uma mudança. Eu já estava na igreja há muito tempo. E eu me ajoelhei e falei assim, muda a minha vida. Foi uma época que, assim, meu casamento estava horrível, a minha casa, financeiro, tudo. E eu me lembro que eu ajoelhei e o meu pastor, ele fez um propósito de 40 dias de jejum. Cada semana, foram 4 semanas, né? Ele trocava o jejum, ia aumentando, ia. E até então, ali eu percebi que eu não fazia jejum, eu fazia uma dieta. Eu achava que eu fazia. Aí eu me lembro que eu fazia triatlo na época, eu era muito fanática eu sou muito assim, eu mergulho muito, né? Mas ali no triatlo eu estava fanática já, eu não sabia que eu estava vivendo uma idolatria. A verdade é essa. Porque a idolatria é o que nos tira de Deus. Sim. Né? E eu dormia pro triatlo, eu acordava pro triatlo, eu comia pro triatlo. E eu estava me preparando para fazer Ironman. Já fiz, gente. 2 anos. Tá vendo? Fazia 4 maratonas por ano. E é muito forte. Eu era bem mais magra também, né? E aí eu me lembro que eu me ajoelhei. Aí eu falei assim pro meu pastor, falei, como é que eu vou fazer jejum? E o treino? Aí ele passou na mim e falou, não treina. Uau. Abri mão do meu treino. E de verdade eu fiz um jejum e ali Deus, ele mudou a minha vida. A minha vida espiritual, e eu me lembro que eu chorava e eu falava, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento ser mais uma crente rasa. Ou o Senhor me leva meu marido, sei lá quem tu vai levar, mas do jeito que tá não dá pra continuar não. É isso aí. E ali Deus, ele fez na minha vida, foi até quando ele levou a gente para outro estado e eu comecei a viver experiências com Deus. E hoje eu posso dizer, quando eu olho, eu falava assim, gente, muita gente acredita que é um tipo, que crente até o diabo é, né? Sim. Mas vamos falar assim, né? Um crente que não é. Muito espiritual. Estão no engano. Estão nessa coisa que, eu tô na igreja. Essa marezinha rasa. Não tá tudo bem. Que é a profundidade. É isso aí. Não tem. É ali quando eu, de fato, aceitei ir nessa profundidade que ele me conduzia, igual o Ezequiel que vem. Vai andando mais uma, né? Vai andando mais um pouco, vai andando mais entrando. E eu fui permitindo essa caminhada com o anjo entrando na profundidade. Ela dói muito. Porque tem gente que ela não tem vida com Deus. Qual é o momento que ela tem com Deus? É as 2 horas do culto. Sai e volta. O único momento que ela se conecta ali com Deus é na hora do culto. E se conecta, né, pastor? Vamos dizer que se conecta, né? Tá ali no culto. Porque tem gente que não sai daqui. Fica no celular. E fica olhando a roupa da irmã que passa e fala mal da obreira que tá na porta e tá xingando lá, falando que o pastor de novo. Isso daqui. É complicado. Então, não tem vida fora daquele ali. Não. Não tem. Então, não vai ficar no raso, não vai pro profundo. Não vai conseguir se conectar. E quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você se apaixona por Ele. Não tem como. Literalmente. Não tem como. Você vai querer mergulhar, tu vai querer viver experiências com Deus. Porque Deus, o profundo, ele é doloroso, mas ele é maravilhoso. O profundo é doloroso, mas é maravilhoso. Eu não me vejo em outro lugar. E eu não falo, pai, eu quero mais, leva mais, mergulhar, mais. E eu adoro quando um profeta chega do meu lado e fala assim, tu não tá nem num ponto do que o Senhor queria, ele te quer mais no profundo. Eu falei, mais! Esse negócio de revelação é mistério. Porque revelação, quando é revelação mesmo, né, ela é essa revelação que te cobra. Eu gosto, né, quando Deus usa alguém pra, tô requerendo mais de você. Né? Tô querendo mais da tua vida. Agora, esse tipo de revelações aí. Esse cara sou eu. O cara chegou pro outro na igreja e falou assim, esse cara sou eu. Aí o cara começou a chorar. Tá chorando por quê? Porque meu nome é Roberto Carlos. Você tá de brincadeira, irmão.
A gente brincando muito com as coisas Eu do céu, gosto disso irmão. mesmo, assim, quando o Senhor, ele tá ali me requerendo, e parece que às vezes a gente não quer ouvir, aí Deus usa um vaso para falar mais. Tu não vê de Gênesis a Apocalipse, Jesus falando, chegando pra alguém, ou usando algum profeta, alguém entregando algo assim, ó, tô te dando uma benção. Até Naamã, quando foi buscar Eliseu falou, ó, desce. Quer ser curado? Desce. Agora, esse cara sou eu. Tá achando por quê? Ah, meu nome é Roberto Carlos. Ah, pô, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. Então, E isso, a culpa disso é o emocional das pessoas. É. Porque as pessoas estão no raso e não buscam Deus. E aí vê uma águazinha jorrando, acha que é fonte. É isso aí. Aí vão lá beber dessa água. Só que eu duvido que quem vai lá, escuta um tipo de revelação desse tipo, se tem um tempo com a Bíblia. Porque quando tu vai pra Bíblia, tu não fica enganado. Quando tu tem... Constrange, quando né? tu abre a palavra e mergulha na palavra, você vai ver que não tem. Eu creio que Deus usa a revelação. Irmão, nosso Deus, ele faz o que ele quiser. Nosso Deus, eu gosto de monte, eu gosto de mergulhar, eu gosto de ver o sobrenatural de Deus, eu gosto de ver demônio caindo, mas não vem com essas conversinhas fiadas não, irmão. E de fato, Pelo amor de Deus, não- essa profundidade que eu tô te falando, que eu fui, brincar com o emocional das pessoas. foi quando eu comecei a ler a palavra, meditar. Sim. Porque tem a diferença de você abrir a Bíblia e ler ela, né? E você meditar nela e deixar que a Bíblia fale com você, que ela comece a te tratar, que ela comece Sim. a te exortar. Porque a palavra, né, ela é espada mais afiada do que dois gumes, né? Porque ela tem dois lados. Um lado ela corta, outro lado ela condena. Sim. Né? Um lado ela abençoa, né? Mas do outro lado ela também condena. Ela tem dois lados. E as pessoas só querem olhar o lado da bênção. O pessoal só quer olhar o lado do satisfatório. E o lado da exortação? E o lado que ela, né? Você tem que ver que tem a condenação do pecado. É isso aí. Entendeu? Você tem que... Aí ali, sim, a palavra, ela começou a tratar comigo. É isso, eu amo uma revelação, né? Vem, tá, aquela coisa. Ok. Mas eu também não tomo pra mim, não. Eu vou pro joelho e falo, Senhor, tu falou com ele, tu vai ter que falar comigo. O Senhor vai ter que me revelar. O que o Senhor tá falando, testifica no meu coração. E aí, se às vezes a gente tá com o ouvido também congestionado, que nem sempre a gente tá pronto pra ouvir o que Deus quer falar, né? Também tem isso. Tem, verdade. A gente abre a Bíblia. Sim, a gente pô. abre, Deus vai falar na palavra. A maior revelação é a palavra. Eu passei um tempo de muitas dores, de crescimento. Eu sempre digo isso. Foi crescimento para minha vida. Emocional, espiritual, que foi só na palavra. Eu não ouvia Deus falar comigo. Foram poucas vezes que eu ouvi Deus falar comigo, porque, glória a Deus, eu consigo ouvir Ele de forma audível. Fala comigo, vai, sai, entendeu? Ele fala comigo. Mas nesse processo que eu passei, nesse meu período, foi só na palavra. E às vezes eu ia pregar, ele falou, tu vai pregar aqui. Não. Você vai pregar aqui. E quem tá, acho que ligado, ia falar, essa mulher tá pregando sobre ela mesma. E eu subi ali para falar e era só... Sim. Eu falei, glória a Deus, porque quando o pregador ele sobe, a palavra primeiro vai cortar nele. Sim. Né? A gente é tratado para poder não viver na hipocrisia, que é Sim, muito fácil sim. eu subir no altar e ficar porque você. Glória a Deus, o meu pastor, hoje ele me ensinou, né? Meu pastor Bruno Santos, ele falou para mim. Você quando fala, né, para a pessoa, parece que você está se colocando num pedestal, numa posição que você não está sendo tratado, que você não está sendo curado. Sim. Então você se engloba na palavra e você prega junto com a palavra. É isso E a palavra aí, se corta coloca. primeiro quem tá pregando, né? E aí você fala, entendeu? E a palavra tem que tratar contigo. É isso aí. Isso é forte. O podcast ia recomeçar. Eu falei É que forte. ia ser top. É forte. Então, a gente aprende que quando a gente libera o perdão, a gente dizendo para Deus que estamos prontos para viver aquilo que Ele tem para nossa vida. Porque o perdão é uma corda que nos impede de chegar aonde Deus já preparou. Porque o que Deus tem para nossa vida já está preparado. Sou eu que não estou pronto para receber. Então, eu tenho que me preparar para receber aquilo que Ele tem para me entregar. Então isso é forte demais, não é verdade, Fernanda? O perdão, ele nos libera.
Às vezes a gente fala assim, né? E te liberou, né? Te liberou. Me liberou. E graças a Deus, meu pai, quando ele chegou o tempo dele, eu falei, né? Um ano depois que eu tive essa conversa com ele, meu pai morreu, um ano depois. Eita. Né? E foi assim, foi infarto fulminante. Não teria nem tempo do preparo. Ah, meu pai tá doente, eu vou lá, né? Não, foi assim. Né? Um dia eu falei com ele, no outro ele estava morto. Mas aquela conversa eu tinha tido com ele. Então, eu fui liberada ali. E muitas vezes, eu vou te ferir, né? E Deus vai mandar você vir me pedir perdão. Sim. E eu vou te ferir, mas Deus vai falar contigo. Missionária Fernanda, vai lá. Libera perdão para Roberta. E aí? Sim. A pessoa precisa entender que o liberado não vai ser eu, não. O liberado vai ser você, o liberto vai ser você, o curado vai ser você. Sim. Quando a gente libera perdão, livre nós estamos. Eu estou mandando assim para o mundo espiritual, ó, acabou, eu não arrasto mais ela. Sim. Esse peso, eu não vou mais, esse travar na minha vida, e então eu perdoo, solto. Perdão é aquela perda grande, né? Eu perdi, soltei. E ali você começa a sentir, ali você está dando espaço para Deus te acrescentar e colocar coisas novas na tua vida. Aquilo que eu falei, quem está em Cristo, nova criatura é. Acabou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e ficou lá no passado. Então é necessário, se você tem aqui, ouvindo esse podcast, quer dizer para você, perdoe enquanto há tempo de perdoar. Sim. Porque também quando a gente não perdoa, a gente também está na desobediência. Sim, né? Isso é forte. Hein? Isso aí. Se eu não perdoar, eu estou em desobediência. Eu vou falar assim, e graças a Deus, eu estava até pensando nisso, vou falar aqui rapidinho. Essa experiência que eu tive, né, porque meu pai é minha referência, é o amor da minha vida, aquilo tudo, né, me permitiu ter a facilidade de perdoar outras pessoas. Eu tenho, graças a Deus, uma facilidade de perdoar. Amém. Primeiro porque eu sou obediente. Gente, eu amo tanto a palavra, eu amo tanto Jesus, que se eu de pensar de alguma vez na minha vida eu estar entristecendo ele, me traz tristeza. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que ele mandou eu fazer. É sobre ele, né? É sobre ele, não é nada sobre mim. Né? E ele não mandou perdoar, então eu vou perdoar. Agora, se eu vou também depois andar contigo, eu não sei. Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Que isso, é só para quem gosta de café. Um paladar mais... Agora, que eu vou perdoar, eu perdoo. E tem pessoas que nem sabem que eu já perdoei. Que você já deixou ir. Já deixei. Porque muitas vezes as pessoas, meus alunos, perguntam assim, mas eu preciso ir até a pessoa? Eu preciso falar com ela que eu perdoei? Eu falei, se você sentir, se você quiser, porque nem sempre a pessoa também está preparada para receber. É isso aí. Sim. Né? Senão você arruma um conflito. Pois é, ainda vai se ofender. Você não está nem pronta, Ainda vai se ofender, porque aquele que te feriu está na razão. Sim. Ele está na soberba dele, entendeu? É isso aí. Tá se achando que ele é o certo da história. Sim. Então, nem sempre ele vai estar pronto para ouvir isso. Verdade. Então, muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu vou no meu secreto, na intimidade com Deus. Está me doendo aquilo? Eu falo assim, isso não é para me doer. Porque se ainda me dói, eu não perdoei. Me ajuda. Sim. Mostra para mim, gente, o secreto, a intimidade com Deus é a coisa mais linda. Sim. Sabe? E tem muita gente que às vezes quer mostrar tanta coisa assim num ao vivo, quer mostrar tanta coisa num altar, que precisa, né, de um... O secreto é a coisa mais poderosa. Você chega ali e começa a falar tudo pro teu pai. Ele te conhece. Sim. Não adianta eu querer mostrar pra ele. Não adianta eu querer mostrar pra ele uma boniteza que eu não sou. Sim. Ele sabe, o filho tá cheio de caco, tá cheio de carrapato, tá cheio de não sei o quê. Aí eu começo a falar, pai, eu senti inveja. E eu sei que eu não deveria. Tira isso de mim. Deus, ele te vê em público e te abençoa. Não, contrário. Ele me vê no secreto e te abençoa em público. Em público. E tem vezes assim, eu não sou perfeita. Tem vezes que eu vou falar o que eu não tenho que falar. Sim. Tem vezes que eu vou ter sentimentos que eu não deveria de ter. Né? Vou pensar o que eu não deveria pensar. Sim. Mas o que eu tenho que ter é clareza com meu pai. É isso aí. Senhor, eu senti inveja. Meu Deus. Tire isso do meu coração, por favor, porque eu não posso sentir isso. Isso aí. Sabe, eu perdoo, eu abençoo. E eu estava até falando outro dia isso com a minha sogra, que a gente estava morrendo de rir. Se tem algo que para mim não tá bom, né, eu vou pedir para Deus abençoar. Eu vou pedir para Deus assim, abrir uma porta, uma outra oportunidade. A gente tem que ter o que Jesus ele falou, orar e perdoar, abençoar os nossos inimigos. Isso. Aí o povo sabe o que é. Meu Deus. Aí quer falar mal, quer reclamar, quer meter malho, tomara que caia.
Tomara que perca. Tomara que bata. Gente, que crente é esse? É bruxo ou é crente? Meu Deus! Não, mas eu tô inventando alguma coisa. Não, é desse jeito mesmo. Ah, então tá bom. Eu achei que eu tava me excedendo. Não, eu tô aqui rindo porque foi um dos assuntos que foi abordado na mentoria segunda-feira. Você tá falando coisas que foi Entendeu? falado E eu nem tava segunda-feira lá. na mentoria. Não tem estava como lá, tá lá, por né? É isso que eu longe. tô falando. Caxias, pô. Deus fala, gente. Deus Gente, fala o tempo inteiro. Muito top esse podcast. Chegamos ao final. Oh. Já. Né? Eu tinha tanta coisa pra falar. Mas vai ter podcast 2.0, né? 2.0. Foi top demais. Foi abordado sobre perdão, né? Coisas que Deus bradou, né? Muito forte hoje com a Roberto Jordão, Fernanda, né? Chegamos ao final. Estúdio 905. Quer fazer o podcast? É aqui em Queimados, no Estúdio 905. Bênção. Vamos pra cima, tá terminado. Mais um podcast e recomeçar. Um abraço. Eita glória. Fica com Deus, povo de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida.